Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Maurício de Souza, esse grande desenhista, o maior desenhista do Brasil, né? E ontem saiu na imprensa que ele decidiu concorrer a uma das vagas na Academia Brasileira de Letras, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa vontade dele lá que foi exposta numa carta. Vamos pensar aí, né, se os quadrinhos se enquadram no conceito de literatura ou não, porque muita gente critica, né, a presença de não escritores stricto sensu na ABL. E vamos refletir também um pouquinho sobre o que é literatura em cima disso. E eu vou trazer para vocês aqui também algumas revistas em quadrinho que eu tenho, várias aqui na verdade, porque eu sou uma das pessoas que começou o seu processo de leitura com os quadrinhos, tá? Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. Já então, falando sobre a notícia, né, o Maurício de Souza fez uma carta endereçada à ABL, dizendo que ele deseja concorrer à vaga na cadeira número 8, que ficou vaga agora, né? Era da acadêmica Cleonice Berardinelli, que era uma acadêmica, né, que faleceu com 106 anos agora em janeiro, tá? E cujo patrono é o poeta Cláudio Manuel da Costa. Então, enfim, o Maurício de Souza está pleiteando essa vaga e ele está com 87 anos, né, e está aí ativo, produzindo, enfim, tem agora um filme que vai sair sobre o Chico Bento, né, que é um dos personagens mais famosos dele, e enfim, e ele está então buscando concorrer a essa vaga aí, tá? A Academia Brasileira de Letras, né, para quem não sabe, tem 40 cadeiras, né? E aí os seus membros, né? Cada membro dessa cadeira a cadeira é vitalícia, tá? Então o escritor é eleito por uma eleição interna ali entre os membros da Academia Brasileira de Letras e ele fica na cadeira até a morte. E assim que ele morre, abre-se uma vaga e os escritores podem, né, por vontade própria, colocar o seu nome lá e concorrer a essa vaga que ficou aberta, tá? A Academia Brasileira de Letras tem 126 anos, foi fundada em 1897, tá? E, enfim, vai ter essa disputa agora aí por essa vaga na cadeira número 8, tá? Curiosamente também, o Maurício de Souza, a Mônica, né, que é o personagem principal do Maurício de Souza, comemora 60 anos esse ano de criação, né? O Maurício de Souza criou a Mônica em 1963, né? Então já tem aí 60 anos a Mônica, mas não foi a primeira criação dele, tá? A Mônica, que é inspirada na filha dele, né, numa das filhas dele, não foi a primeira criação dele. As primeiras tiras do Maurício de Souza que saíram na imprensa foram do Franjinha e do Bidu, né, que é aquele cachorrinho azul que, enfim, todo mundo conhece, que saíram em 59, 4 anos antes da Mônica, né? E voltando à cadeira, né, número 8 da ABL, essa cadeira já teve como participantes o Oliveira Viana, Austragésilo de Ataíde, o Antônio Calado, né, e outros escritores mais, tá? E o Maurício de Souza, para dar mais alguns dados aqui, ele vendeu já mais de 1 bilhão e 200 milhões de gibis, né, de revistas em quadrinho, e 15 milhões de livros, né, sobre a Turma da Mônica. E no final de 2022 ele recebeu uma homenagem da Unesco pelo trabalho de décadas incentivando a leitura. Quer dizer, só isso já abre aí uma conexão evidente do Maurício de Souza e dos quadrinhos com a leitura, né? E aí vou ler alguns trechos aqui, 3 trechos rápidos aqui da carta que ele escreveu, com uma carta longa, né? Vou deixar o link para vocês aqui, de uma matéria que traz a carta na íntegra, tá? E os trechos que eu separei foram os seguintes, tá? Ele primeiro conta a história dele, fala que foi alfabetizado com as revistas em quadrinhos, né? Exatamente como aconteceu comigo também, né? E ele diz o seguinte, abre aspas: só sei dizer que depois dos gibis fui para os livros de Lobato, Monteiro Lobato, né?
e na juventude já era rato de biblioteca. Lia um livro por dia, Eça de Queiroz, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa. Então ele cita ali, né, e o início dele foi com os quadrinhos e ele pulou para a literatura. Foi exatamente como aconteceu comigo também, né? Segundo trecho, tá? Abre aspas. Em meus encontros nas bienais do livro e pelas escolas do Brasil, peço que quem aprendeu a ler com a Turma da Mônica levante a mão. Todos levantam, né? E, enfim, isso mostra que porque os quadrinhos são realmente feitos, na sua imensa maioria, para as crianças, né? E isso é o primeiro contato com a leitura que a gente tem, com os quadrinhos. Eu lembro que na minha infância, né, eu comecei a ler por incentivo dos meus avós ali, que compravam as revistas, e a minha avó lia as histórias para mim antes de dormir e tal, e eu pedia toda noite para ela. Eu tinha 3, 4 anos de idade, e depois de um certo tempo meu avô começou a comprar as revistas na banca de jornal e deixava embaixo do meu travesseiro, né, para mim, e eu acordava todo dia de manhã com as revistas ali, já imaginando, né, quais seriam as revistas novas e tal. Então tudo isso criou uma conexão bacana com a leitura e também com a surpresa, né, que isso é muito legal, né? E aí vamos para o terceiro trecho da carta do Maurício de Souza, tá? Ele diz: os quadrinhos são literatura pura dos tempos modernos, onde o desenho se incorporou para conquistar mais e mais leitores. São milhões deles. Darei minha contribuição se assim os imortais também entenderem, né? Então ele está aqui já dando a definição dele de literatura e conectando os quadrinhos com a literatura a partir do desenho, né? Eu fiz um vídeo, né, há alguns meses aqui no canal falando sobre o curioso e belo caso da palavra imagem, né, que pode também explicar bem, né, um pouco aí sobre essa questão, porque, enfim, a literatura ela é produtora de imagens, né? Você lê o texto, mas você está ali também o tempo todo criando imagens mentais sobre o texto que você está lendo, né? E o próprio texto em si, na sua costura ali, né? A palavra texto significa costura, né? Daí indústria têxtil e tal, né? O próprio texto em si ele já é uma costura de imagens, né? O tempo todo. Então essas coisas, essas fronteiras não são tão rígidas como uma perspectiva da literatura mais tradicional, enfim, pensava, né, a questão, tá? E aí eu trouxe alguns livros aqui também para poder falar sobre isso, né? Mas antes vamos só finalizar aqui umas curiosidades rápidas sobre a ABL. Por quê? Porque existe uma certa tradição já de incorporar pessoas que não são escritores estrito sensu, né? Ou seja, o que eu chamo de escritor estrito sensu? Aquela pessoa que vive da escrita e que é notória pelo seu trabalho na escrita, né? Como Machado de Assis, enfim, né? Clarice Lispector e tal. Tem pessoas que escrevem, né? Mas são de outras áreas, né? É muito comum, por exemplo, a ABL colocar políticos, né? O Getúlio Vargas foi da ABL, o Fernando Henrique Cardoso está na ABL, né? E o Sarney também, que é o acadêmico mais antigo, né? Então, no caso do Sarney e do Fernando Henrique, eles escreveram livros, né? Ainda que a gente possa questionar aqui os livros, mas o fato é que eles escreveram, só que ficaram notórios não pelos livros, mas pela política, e entraram ali pela política, né? Outros exemplos de pessoas que não são estrito sensu escritores, tá? Vou passar para vocês aqui uma listinha. Médicos, o Ivo Pitangui, por exemplo, e o Oswaldo Cruz, né, foram da ABL. O Santos Dumont foi da ABL, né, o inventor da aviação. Cineastas já foram da ABL também, o Nelson Pereira dos Santos e o Cacá Diegues, que está lá hoje ainda, né, é um representante, é um membro da ABL. A Fernanda Montenegro, que é uma atriz, está na ABL também atualmente, né? E o Gilberto Gil, que é um cantor, né? Produtor de poesia, né? Assim como a Fernanda Montenegro, assim como o Cacá Diegues, enfim, né? Essas linguagens estão o tempo todo dialogando, né? E existe uma presença grande também de acadêmicos, né? Teóricos, filósofos, pessoas que, né? Antropólogos, enfim, sociólogos, pessoas que produzem literatura teórica no Brasil, que é também um exercício muito importante, né?
E a gente tem também o caso do Bob Dylan, né, que ganhou em 2016 o Nobel de Literatura, né, o que abriu também toda essa discussão sobre as fronteiras da literatura. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vale a pena falar sobre o que é literatura exatamente, né? É o livro só com palavras, né? Com essas estruturas tradicionais que a gente conhece, né? Romance, conto, crônica, poesia. O que é isso? Literatura, né? Recentemente eu li esse livro aqui, da Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje, Amanhã, no qual ela levanta essa questão e fala várias coisas interessantes aqui, né, sobre a história da literatura e as modificações desse conceito, né? E, por exemplo, vou falar para vocês aqui 2 trechos dela rápidos, né? Ela fala na página 19, ela fala o seguinte: e discutir literatura é abrir os olhos e ouvidos, iniciar o tablet, olhar e ouvir em volta, ler livros, meditar sobre as frases pintadas a spray em muros e edifícios da cidade e fazer a eles a pergunta: o que é literatura? Ou ligar o computador, navegar e perguntar as letras, graúdas ou miúdas, de uma ou de várias cores, que escorrem na tela, na horizontal ou na vertical. O que é literatura? Porque é isso, né? Um poema escrito num livro de papel é literatura. E um poema escrito no Facebook, por exemplo, não é literatura? É uma pergunta interessante, né? Que coloca em questão e que problematiza o conceito, né? A gente tem que pensar sobre o sentido disso, de ficar ainda pensando que literatura é só o que está no livro, né? Hoje já existem aí plataformas, né? O sujeito pode fazer um livro no PDF e vender na Amazon ou em outros sites, e enfim, e é literatura, né? E aos poucos esses mecanismos tradicionais vão incorporando essas linguagens também, né? Já estão fazendo isso de maneira evidente com a presença, né, da Fernanda Montenegro, do Gilberto Gil na ABL, e aos pouquinhos essas outras linguagens também vão sendo incorporadas. Daqui a pouco você vai ver lá, provavelmente, na ABL, algum escritor da internet que produz coisas muito interessantes, de repente ele entra na ABL, nada impede que isso aconteça aí, né, nos próximos anos, né? Mais um comentário da Marisa Lajolo, que eu trago para vocês aqui. Ela fala na 152, né, e na 153, ela fala, na 152, né, ela fala o seguinte, que os resmungões, né, ou seja, as pessoas mais tradicionalistas, né, às vezes identificam literatura exclusivamente com livros e ficam resingando que o que se lê no computador, no mural do poste, no outdoor ou no anúncio do ônibus não é literatura, né? Desde que digam, que pensem, que falem e tal. Ela brinca com a letra da música lá, né? Livros, objetos tridimensionais com capa e páginas coladas ou costuradas, como bem dizia nosso velho confrade Fernando Pessoa, nada mais são do que papéis pintados com tinta, né? Inclusive, a gente pode ver, muitas vezes, um poema de um ponto de vista mais sofisticado, por exemplo, né, de quem estudou mais teoria literária, de quem entende ali esses processos de maneira mais ampla. A gente pode ler, às vezes, um livro com poesias muito pobres, né, de literatura no sentido mais amplo, né, e um poema feito no Facebook, ou enfim, no muro né, do centro da cidade, que seja radicalmente metafórico, né, rebelde na sua forma ali. Então, essas fronteiras não são evidentes. Por quê? Porque existe um conceito. Eu fiz um vídeo aqui, né? Vou deixar o link para vocês. Primeiro vídeo do canal falando sobre o que é literatura, né? Existe um conceito tradicional do que é literatura que divide nesses gêneros e fica a coisa circunscrita ali, né? Romance é romance, conto é conto, né? Poema é poema. E existe um sentido que já vem desde o romantismo, né? Que conecta a literatura com a poesia e, portanto, com a criação, né? Então, esse sentido mais moderno, que já não é mais o contemporâneo, né? O contemporâneo já está, né? já extravasou esse sentido moderno. Mas esse sentido moderno que conectava a ideia de literatura à ideia de criação, ele acaba deixando de fora textos repetitivos, por exemplo. Por isso, por essas e outras, que alguns escritores, inclusive o Paulo Coelho, por exemplo, que está na BL, são criticados, às vezes, por fazer uma literatura menos, né, criativa e tal, né? E por quê? Porque as pessoas que dizem isso estão
olhando para a literatura do Paulo Coelho, de outras pessoas, né, do tipo, com esse olhar do conceito moderno de literatura conectado com a poesia e, portanto, com a criação, né? Então, o conceito de literatura ele é mutante, né? Tão mutante quanto os próprios textos, né? Ele vai tentando acompanhar essa lógica de mutação, né, da produção em si, né? E aí vamos finalizar aqui com o último texto da Marisa Lajolo, na página 160, no qual ela fala sobre intertextualidade, né? Então esse conceito de intertextualidade é muito interessante para poder pensar a literatura de maneira mais ampla, né? Quer dizer, essa conexão entre os tipos de texto, né? Quer dizer, não existe texto radicalmente hermético, né? Radicalmente fechado. O Borges escreveu o conto dele, o famosíssimo conto, né? O Pierre Menard, autor do Quixote, e um dos objetivos ali nitidamente é mostrar isso, quer dizer, não dá para copiar uma obra de maneira absoluta, né? Você, mesmo que você tente, você faça linha por linha, você está em outro tempo, está em outro lugar, está em outro contexto, e isso vaza ali na própria publicação do livro, né? E o jogo de sentido que está ali envolvendo, né, a produção com o texto de papel e as ideias e tal, tudo isso interfere, né, e cria diferenças. Então não existe essa coisa de cópia absoluta, né? Só para finalizar aqui, mais duas dicas teóricas para vocês e, portanto, literárias também, né? Esse livro aqui, do Luiz Costa Lima, História, Ficção e Literatura, que é um grande livro no qual ele reflete esse conceito, né? Tá? E esse livro muito bacana aqui do Roland Barthes também, que é o Aula. Esse é um livrinho aqui bem legal, tá? No qual ele também faz algumas reflexões legais sobre o conceito de literatura. E aí, pessoal, vamos falar sobre essa questão, né? É literatura? Não é? Quadrinhos são literatura? O que é literatura? Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui de coisas bacanas nesse sentido. A gente já falou sobre a palavra imagem, né? Esse livro do Manuel de Barros, Ensaios Fotográficos, é muito legal, porque é um livro de poemas que ele intitula Ensaios Fotográficos, porque ele fala muito aqui sobre a questão da imagem, né? Então, enfim, a literatura pode ser fotográfica também, né? Uma fotografia é eminentemente literária também, né? E o Manuel de Barros mostra isso em vários poemas dele. Eu estou lendo a obra dele agora, então é bem evidente isso, tá? Então eu estou dando alguns exemplos aqui de intertextualidade, tá? Para vocês verem como a literatura não é hermética, né? O texto de papel não é hermético, né? Tá aqui o Monteiro Lobato, que foi citado, né, pelo Maurício de Souza, Os Urupês, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo virou série de televisão, virou quadrinho também, né? E virou filme, enfim, né? As linguagens vão sendo produzidas e transproduzidas, né? De suporte para suporte, né? Falei aqui do conto do Borges, né? E deixo aqui para vocês, né? Que é o Pierre Menard, autor do Quixote. E no Pierre Menard, autor do Quixote, o Borges transforma o leitor no protagonista, né? É mais uma forma de deslocar essas fronteiras aí de lugar, tá? E aí essa coisa de modificar as coisas de lugar também é infinita na literatura. Eu também vou dar alguns exemplos aqui. O Borges, que eu acabei de citar como autor, vira personagem nesse livro aqui do Inácio de Loyola Brandão, que também é um dos integrantes da ABL, né? A Última Viagem de Borges. Ele aqui é personagem, né? Estrito sensu, tá? Aqui temos esse livro da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, no qual ela faz também um jogo entre o autor e a personagem. O autor vira personagem também, aqui ele não tem nem nome, né? Enfim, mas é esse jogo sistemático aí de modificação de fronteiras, de modificação de lugares fixos da literatura, tá? Aqui tem o romance do Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, que é uma figura da política brasileira, que também fez parte da ABL, vira personagem aqui nesse romance do Jô, né? Tá? E o último exemplo aqui é esse livro, Como Se Não Houvesse Amanhã, tá?
organizado pelo Henrique Rodrigues. Esse livro aqui traz vários contos baseados em letras das músicas do Legião Urbana, tá? Então, quer dizer, né, os escritores pegaram músicas conhecidas do Legião Urbana, Pais e Filhos, Que País é Esse, Até Quando, né? E fizeram contos em cima dessas letras, né? Que também já viraram filme, né? Já teve filme aí sobre o Eduardo e Mônica recentemente, sobre o Faroeste Caboclo, que eu vi, inclusive. Quer dizer, vocês veem que umas linguagens estão o tempo todo se deslocando ali de lugar, né? E aqui tem alguns escritores conhecidos, né? O João Anzanello Carrascosa, a Tatiana Salem Levi e outras figuras aqui menos conhecidas, mas enfim. O livro é muito bom, tá? Com letras do Legião Urbana transformadas em contos, certo? Então, quer dizer, por que não os quadrinhos, né? Por que não os quadrinhos serem literatura também? Os quadrinhos trabalham com texto e imagens, né, mesclados, e ao mesmo tempo as imagens são carregadas de texto, né, e vice-versa, os textos são carregados de imagens, né? Então isso é bem evidente. E a gente tem algumas experiências legais também de transformação da literatura em quadrinhos, da literatura clássica, né? Exemplo está aqui, ó, tem um conto aqui chamado Uns Braços, do Machado de Assis, tá vendo? Transformado aqui em quadrinhos pela Escala Educacional, certo? Existe muito essa experiência, né, de transformar a literatura em quadrinhos em vários formatos aqui, formato de bolso, formato, né, esse formato aqui um pouco maior. Então é muito legal, né, e é uma forma de iniciar os leitores infantis na literatura mais ampla, né? E agora, pessoal, vamos às revistas, né? Porque, como eu falei para vocês, a minha formação como leitor se deu com os quadrinhos, né? Eu comecei a ler com os quadrinhos na minha infância e eu tenho ainda, eu tive uma coleção de mais de 10 mil revistas em quadrinho, talvez tenha sido aí uma das maiores do Brasil, né, na época. Eu ainda tenho aqui, pelo menos umas 5 mil aqui comigo, eu ainda tenho, né? E aí eu trouxe algumas para mostrar para vocês, tá? Começando pelas do Maurício de Souza, né? Então tá aqui, ó, a Mônica, tá vendo? Revistinha da Mônica. Aqui, ó, o Cebolinha, né? São os mais famosos aí da Turma da Mônica. Tá aqui o Cascão, né? Que não gosta de tomar banho. Aí, ó, tá vendo? E a Magali, que é essa garotinha que se amarra em comer tudo, né? E esse aqui, na verdade, é o número 1 da Magali, tá? Eu tenho o número 1 de todos eles aqui, eu achei o dela e tá aqui, né, para vocês, é o número 1 da Magali. Ainda do Maurício de Souza tem o Chico Bento, tá aqui, ó, né, o Chico Bento, tá? E os almanaques, né? Tem os almanaques, almanaque do Chico Bento, tá? E outros almanaques aqui, enfim, almanaque da Mônica, tá vendo? Os almanaques trazem mais histórias, né? Eles são maiores, tem mais páginas e, enfim, trazem mais história para a galera. E eu também tenho revistas de outros personagens, vários aqui, né? Especialmente da Disney, tem vários aqui da Disney que eu vou mostrar também, e outros diferentes aqui que eu também vou trazer para vocês, tá? Então, tá aí, ó, Pato Donald, né? Tá aqui, ó, Pato Donald, a revistinha do Pato Donald, que eu sempre me amarrei também. O Zé Carioca, essa figuraça que é o Zé Carioca, né? Malandro Carioca, personagem brasileiro da Disney, né? Tem aquele filme famoso, né, do Alô Amigos, né, muito conhecido. Tá aí o Mickey, né, esse ratinho esperto também, tá? O Tio Patinhas, né, que é o pato mais rico do mundo. Tá aí, ó, tá? E aí outras figuras aqui menos conhecidas, mas também muito importantes, né? O Urtigão, que é um personagem bem próximo do que é o Chico Bento, né, no Maurício de Souza. Tá aqui, ó, o Peninha, né, que era aquele azarado, né, que só dava errado as coisas para ele, dava tudo errado para ele. O que mais? Os Escoteiros Mirins, são os filhos do Pato Donald, né, sempre muito inteligentes. O Gastão tá aqui, ó, né, que é aquele amigo sortudo, né, do Pato Donald. Cai uma coisa na cabeça dele lá, um saco de dinheiro, né, dá sorte em tudo, né? O Gastão.
o Professor Pardal, que é um personagem que eu sempre me amarrei assim quando era criança, porque é um inventor, né? É um cientista nato, né? Então o Professor Pardal também é legal demais. E para finalizar tem essa aqui que é a Seleção Disney, que são histórias diferentes de vários personagens, né? Tá aqui. E por último, esse Disney Especial, que é esse revistão aqui grande, que vem com várias histórias no mesmo tema, né? Esse aqui é Os Curiosos, né? Que é justamente falando sobre cientistas, enfim, né? Tá? Então a Disney também fez muito parte da minha infância, né? E vou finalizar o vídeo com outros personagens aqui de outros estúdios de criação, né? Mas que também fizeram parte da minha infância, da minha pré-adolescência ali. E, na verdade, eu comprei revista em quadrinho até os 20 anos, né? Enfim, e aí, vamos lá. Tá aqui, ó, Pernalonga, né? Muito conhecido também. Porque a maioria esmagadora desses desenhos animados da televisão já nasceram primeiro nos quadrinhos, né? Escritos, né? Tá aí o Pica-Pau, né? Conhecidíssimo aí também. Tom e Jerry, né? O rato e o gato aí que estão o tempo todo brigando, né? Vamos lá. Manda-Chuva, né? Também aqui, ó. Manda-Chuva muito conhecido também, né? Os Flintstones, nesse caso aqui, os Flintstones nos anos dourados, né? Que eles fizeram aqui também os Flintstones crianças, né? Então, bacana pra caramba também. Que mais? O Menino Maluquinho, do Ziraldo, né? Que eu tenho várias dele aqui também. E que também tem formato de livro, né? Vocês veem como essas, né, fronteiras não tem, né? Não são totalmente rígidas ali, né? Olha só, agora tem umas muito legais aqui, o Chaves, né? Aqui, ó, o Chaves já teve revista em quadrinho também, tá, ó. Lulu e Bolinha, tá aqui, ó, aquela coisa da guerra eterna ali entre os meninos e as meninas, né? Naquela idade ali dos 10 anos de idade, enfim. Os Trapalhões, tá vendo, ó? Também já tiveram revista em quadrinho, tem várias aqui também. Vamos ver o tempo aqui. O Recruta Zero, que eu sempre me amarrei também, um personagem muito bacana, muito engraçado, né? Como ele ficava tentando o tempo todo enganar o Sargento Tainha, né? Enfim, muito bacana. O Gasparzinho, tá vendo aí, ó? O Fantasma Camarada, aquele fantasma do bem, né? Entendeu? Muito legal. E ao mesmo tempo tinha o Brasinha também, que era o diabinho, né? Tinha o Gasparzinho e tinha o Brasinha, tá aqui, ó, a revistinha do Brasinha. Essa revista aqui isso aqui é uma relíquia, né? E para finalizar, ó, tem a Turma do Arrepio, que foi uma experiência aqui que uns desenhistas transformaram algumas figuras dos filmes de terror em crianças, né? Em quadrinho, então o lobisomem, o Drácula, o Frankenstein. Eles, né, enfim, representados aqui na infância e, né, sem terror, né? Então bacana também esse Turma do Arrepio. A Pantera Cor-de-Rosa, que também sempre achei sensacional, e os desenhos animados também são fantásticos, porque não tem, né, não tem diálogo, era só imagem, então você tinha que ir lendo ali né, as figurações de maneira mais sutil. Muito legal a Pantera Cor-de-Rosa também, que tem aquela musiquinha, né, clássica. Tá? O Garfield, né? Esse gato preguiçoso e famoso, fantástico também, do Jim Davis. O Jaspion, olha aqui, ó, o Jaspion já teve revista em quadrinho também, inclusive meu apelido, né, é Jaspion aí, desde a da adolescência. Pessoal, muita gente aqui na Tijuca me conhece como Jaspion, e tá aqui a revista em quadrinho do Jaspion, né? E para finalizar, a revistinha já teve revistinha até do Beavis and Butthead, aquele desenho animado da MTV, né? Muito legal também. E, enfim, tá aí, né? Então, quer dizer, o desenho animado vira quadrinho, o filme vira quadrinho, o quadrinho vira filme e, né, enfim, as músicas viram quadrinhos também, viram livro. As linguagens estão o tempo todo dialogando de maneira literária. Então, por que não o Maurício de Souza na ABL, né? Eu tô torcendo aqui
E agradeço ao Maurício de Souza aqui, né, por tudo, pela criação da Turma da Mônica, por ter feito parte da minha infância aí e por ter me transformado no leitor que eu sou hoje, tá? Junto com esses outros personagens aqui, né? Mas, enfim, foi ali fundamental, porque inclusive é um desenhista brasileiro, né? Então, isso aí dos mais competentes, então isso é muito legal. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos torcer aí, vamos ver, né, como é que vai ser essa eleição aí da cadeira 8 e torcer para o Maurício de Souza aí entrar na BL, porque é mais um enriquecimento que a literatura ganha, que a Academia Brasileira de Letras ganha, né? Enfim, que isso gere mais temas aqui para a gente pensar no assunto, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, fui!